Abrindo o leque, como é que fica uma vitória como a de ontem, contundente? Porque foi um 2-0 que o Bahia não passou susto. Como é que fica pro todo esse Bahia se colocando nessa condição? Você tinha trazido que semana passada era a 7ª rodada que ele estava em quarto. Com a de ontem, vamos para a 8ª, né? E mesmo que perca pro Mirassol, ainda não sai da quarta colocação. Como é que mensagem, que tipo de mensagem, e aí vocês dois também vão opinar sobre isso, fica pro todo, pros concorrentes, esse Bahia se colocando dessa forma, Rocha? Não, para os adversários, eles já sentiram que o Bahia é concorrente direto. Ponto. Não é aquele Bahia que a gente chega na Fonte Nova e ganha mais. A gente pode até ganhar, porque o futebol é jogado dentro de campo, mas não é aquele Bahia. O Bahia se posicionou agora, por isso que eu comecei o programa falando da regularidade. E o Bahia não vai poder patinar, porque tem muita gente ali, por exemplo, o Mirassol tem o mesmo número de jogos do Bahia. Se ele ganha do Bahia, ele se aproxima, né? E ganhou ontem fora de casa, do Fortaleza. Ele se aproxima e com o mesmo número de jogos do Bahia. Então já é um outro clube que não é dos grandões, mas que pode colar ali do lado. Então eu acho que o grande perigo foi os dois fatos que eu citei aqui. O Bahia hoje está bem posicionado, tá? Os clubes têm hoje um respeito diferente quando entra para jogar, sabendo que podem ganhar, empatar ou perder também, mas eu estou mais focado, não quero entrar na do torcedor de festejar muito, né? Porque a gente já viu tanta coisa nesse futebol, tantas idas e vindas, e o Bahia, nos 2 últimos anos, fez o que é que a gente não queria que fizesse? Um grande primeiro turno e no segundo turno uma queda. Queda que, quando o Rogério chegou, o obrigou a modificar tudo às pressas para não deixar o Bahia cair contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova. E aí ele evitou a queda naquele último jogo. E olha que o Santos perdeu pro Fortaleza em casa. Porque se o Santos tivesse ganho ou empatado, o Bahia, mesmo dando 50 no Atlético, o Bahia teria caído. Foi não, acho que eu acho que empate o Santos cairia. O Santos era só tinha que ganhar o jogo para não cair. Tava jogando empatando ou perdendo, e o Bahia ganhando, o Bahia ficaria. Então, o trabalho, o Rogério, dia 9, faz 2 anos do Bahia. 9 de setembro. Rogério Ceni faz 2 anos que chegou pro Bahia. Tá fazendo um trabalho a contento, ainda tem quem reclame, torcedor insatisfeito. Eu não tô com a campanha do Bahia satisfeito. Eu tô na observação, para que o dirigente não entre no oba-oba. Somos 4, não precisamos de mais ninguém, não. Esse aí, time aí tá bom. Não é assim que a banda toca. Ainda faltam 18 jogos. É isso aí. Eu só acho, Lúcio, que a gente precisa falar algumas coisas direto pro torcedor. Primeiro, o City não disse hora nenhuma, ou melhor, o Bahia SAF não disse hora nenhuma, nem também, vamos usar o que o pessoal fala, disse que quer ou não quer ser campeão. Eu acho que isso é uma grande ilusão. Eu acho que passa por uma estratégia, Rocha, Lúcio e Babi. Se eu digo que vou buscar o título, eu me imponho a condição de ser campeão. Se eu digo que vou disputar, eu tô junto com todo mundo. E se vier, eu comemoro. Mas se não vier, eu não sou cobrado. Eu acho que eles tentaram... É aquela burla inteligente. Não vou dizer que não seja inteligente. Porque, por exemplo, se você entra num campeonato de futebol, você sabe que você é bom. Você tá entre os top 3. Vão cobrar de você o título. Mas quando lhe entrevista, diz assim: ô Lúcio, você tá vindo pra ser campeão? Não. Vou disputar com meus pares. E se deixarem eu chegar, eu vou tentar chegar. Mas eu tô vindo pra disputar com todo mundo. Você tá sendo inteligente. Você não tá se impondo uma responsabilidade de ir todo jogo, quer dizer, tá aí o campeão, tá chegando o campeão, tá aparecendo o campeão. Aí quando você não ganha, por via das dúvidas... A frustração é maior. Mas você disse que ia ser campeão. Quando você não diz, eu acho apenas, Lúcio, que é pra tirar um peso de cima dos ombros desnecessário. Mas o Bahia, depois desses jogos que vem fazendo, Rocha, Babi e Baraúna, o Bahia tá se credenciando a ser um dos possíveis times que podem disputar o título. Por quê? Porque o Bahia, apesar da contratação de alguns jogadores novos, o Bahia está se mostrando que dentro de casa está quase que imbatível perder aqui dentro de casa. Na nível mundial saiu uma pesquisa, né? Claro que ele tem para alguns ele tem mais jogos, é o melhor mandante da temporada. Eles estão contando a temporada. O Bahia tem 63, com o de ontem. São 64 jogos sem perder dentro
Então, se você Fonte tem Nova. um fator forte, que é a casa, e você consegue traduzir isso em vitória dentro de casa, e você consegue lá fora beliscar uma vitória, como já aconteceu, e um empate, o Bahia, sim, pode ser um dos disputantes efetivos do título. Agora, sim, precisa contratar alguns jogadores, na minha concepção, que eu penso igual a Rocha, precisa mais de um cara matador, um cara que chegue lá e bota a bola para dentro, que seja uma referência. E um torcedor falou uma coisa interessante aqui. Lógico que a gente vai... a proporção de jogadores, né? Cristiano Ronaldo tem 41 anos. Ele é seleção. Por que Everton Ribeiro não poderia também ter uma chance de voltar? Mas ontem na jornada a gente conversou sobre isso. Conceito. Ontem na jornada a gente falou sobre isso e o Ancelotti, ele, enquanto esteve treinador do Real, ele tentou a todo custo que o Kroos não aposentasse, fiscasse mais um ano e que o Modric também renovasse. O Modric concordou em renovar. O Kroos preferiu aposentar de vez. É dono de cervejaria artesanal, tem lá os negócios dele, preferiu aposentar. Ok, mas o Ancelotti sempre teve um cara experiente. Qual foi a primeira medida dele na seleção, Rocha? Trazer um cara experiente para comandar o meio de campo, que foi o Casimiro, que foi jogador dele no Real. Ele vai levar Neymar. Eu acho... Não, isso aí. Não, isso aí eu acho que é inquestionável. Ele mandou, ele disse, meu filho, volta a jogar. Ele aí rapidamente renovou o contrato com o Santos. Com o Santos por 6 meses para ficar até dezembro. Vai ser convocado hoje, daqui a pouco, para esses 2 jogos, que vai só para marcar a tabela, o Brasil está classificado. Agora, a convocação do próximo ano. Luciano Juba pode ir, você, Babi, Baraúna? O jogo de ontem pode ter sido... Eu vi uma postagem hoje, ele sendo o nome certo. Entenda, para o que Ancelotti veio ver, e aí nem sempre o que o treinador vai fazer, ele diz. Não, ele e diz. Outra coisa, eu disse ontem na jornada, depende muito do que ele está pensando. Esses 2 jogos, para mim, não me servem de classificação, que eu estou classificado. Eu quero observar. Então, vou observar um bocado de gente, ponto. Os de lá da Europa já estão avisados, olha, vocês não vão entrar agora, porque vocês eu já conheço, já vi, eu quero ver o que é que eu posso aproveitar daqui de dentro de casa. Pode ser isso. A convocação é daqui a pouco. Não, a convocação oficial só para o ano. Sim. Não, para a Copa é ano que vem. Ano que vem, ainda vai ter 3 amistosos antes. Dá muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. A Copa é em junho, então assim, tem muita coisa para rolar daqui para lá. Mas o que eu acho que tá claro pro Ancelotti é o seguinte, e aí eu concordo com o Rocha. Eu não preciso ver Rodrigo, não preciso ver Casimiro, não preciso. Eu preciso ver peças novas. Eu não sei o torcedor, vocês, eu não gosto de Vinícius Júnior na seleção. Eu não consigo enxergar esse cara. Mas o Vini Júnior, dos 2 jogos sob o comando do Ancelotti, já mostrou... Já foi melhor do que o que ele era. Do que o que ele era com os outros. Porque ele sabe o jeito de jogar, que ele comandou o cara no Real. Você tá entendendo? Então, às vezes, o treinador tem que adaptar a parte tática dele à qualidade que o atleta pode oferecer. Na seleção brasileira, o que eu sempre vi foi o seguinte, Rocha. Silva Rocha é bom. Não, ele é bom dentro do meu esquema. Ele não vai jogar como ele é bom. O treinador brasileiro tinha essas manias. Eu trago o cara, mas ele tem que jogar o melhor dele no meu esquema. O Ancelotti pegou Casimiro, deixou Casimiro comandar o meio de campo. O Bruno Guimarães já jogou muito mais ao lado do Casimiro do que ele tinha jogado com outros parceiros. Por quê? O Ancelotti é assim, irmão. Ele tira o melhor do cara com a valência do cara. Ele não pega o cara e agride a característica do cara pra fazer o cara jogar como ele quer. Tite tinha essa mania. É puta de um treinador. Mas Tite tinha o seguinte... É pra jogar do jeito que eu quero. E às vezes você mutila o jogador. Se ele mantiver o natural, sai a convocação com 5 ou 6 jogadores que jogam aqui. Aí eu acho que a chance de alguém do Bahia é pouca. Se ele mudar o parâmetro, pela convocação a gente vai ver. Se ele mudar o parâmetro do que eu tenho dito desde ontem, que ele quer ampliar o seu campo de visão e ver os jogadores que jogam aqui no Brasil, o que é que ele pode aproveitar para o ano, aí a possibilidade é grande. Se ele levar uns 10, 12, se ele mesclar meio a meio, são 23. Se ele levar 12 brasileiros e 11 estrangeiros, só os pontuais... Acho que o Brasil está classificado. Se ele trouxer só a espinha dorsal dos estrangeiros e pontuar com 12 brasileiros para observação, aí sobe a possibilidade de um Juba, do Jean Lucas, tá? Dele observar esses caras, porque, eu sei, como o Rocha disse, por que isso cresce, a possibilidade de um Juba e de um Jean? Porque ele talvez queira observar melhor
e observando com a camisa da seleção é diferente de ver no clube. Ontem ele viu o Juba fazer o que ele gosta dos laterais esquerdos dele. Marcar, destruir, mas construir, finalizar, agredir o lado. Então, assim, ele, com o Marcelo, ele teve Marcelo o tempo todo como um construtor. Trocou para um outro, construtor. Ele gosta de lateral construtor. Ele gosta do lateral que tem inteligência. E Juba hoje, pra mim, Rocha, quero a opinião de vocês, eu acho que é o melhor lateral em atividade no Brasil. Eu também